A depender da sua idade, tem uma grande chance de que, assim como eu, você durante sua infância ouviu pelo menos o clipe mais clássico do Gummy Bear. A forma que isso se refletia acaba dependendo. Eu tinha um DVD que botava de vez em quando pra ouvir, porque essa música era muito banger, mas um amigo meu, entretanto, tinha um irmão que era tão viciado e ouvia tantas vezes em looping a música, que o pai pagou ele pra assistir o DVD enquanto levava o moleque pro centro. E não, isso não é brincadeira. O ponto é, eu acho que a maioria das pessoas, ao menos aqui no Brasil, não saiu muito disso. Eu, pelo menos até mais velho, nunca soube que tivemos mais músicas dele. E pior, que elas foram dubladas. Mas nada me deixou mais surpreso que descobri a existência de um filme do personagem. E não só isso, como uma série também, que entretanto não vai ser o foco de hoje. Eu não lembro quando eu descobri a existência do fascinante Gummy em busca do Papai Noel, mas eu não podia ter ficado mais contra a ideia de nunca julgar um livro pela capa como vendo isso. Digo, era um personagem de uns clipes bobos, que sinceramente vendo hoje, não dá nem pra entender muito o appeal. Um urso de goma que parece um tio de bar, provavelmente não é a coisa que você chamaria de popular com as crianças. Pareceu mais uma jogada aleatória que acabou dando certo. Qual a chance de um filme disso funcionar? Bom, é isso que nós vamos ver hoje. O filme segue o Gummy e seus amigos, que após descobrirem pelo noticiário que o Papai Noel desapareceu, resolvem eles mesmos investigarem o que aconteceu para que possam trazer ele de volta antes do Natal, descobrindo assim que ele teria sido sequestrado por um alien. Que queria o Papai Noel para espalhar no seu planeta o espírito natalino que eles não têm. Acho que o ponto mais engraçado desse filme é como definitivamente ele não é o desastre que ele poderia ser. E eu sei como isso pode ser surpreendente. A começar pelo elenco de personagens. Como só o Gummy Bear em teoria não sustentaria um filme, provavelmente pensaram que seria melhor dar mais personagens para acompanhá-lo. Até porque, se o filme desse certo, acabaria ganhando só mais material para eles farmarem dinheiro. Esses personagens são o Harry, um camaleão, o vampiro, que é o morcego, e a Kala, uma gata que definitivamente teve o design feito por um furry. E eles são exatamente o que você espera, personagens com personalidades bem genéricas. Eu já acho muito estranho como toda a ideia deles meio que não bate muito com Gummy. Ele é um urso, mas principalmente um urso de goma, e eles são só literalmente animais normais, sem nenhum tipo de peculiaridade, além da Kala que se veste como pirigueiro. Além disso, eles não têm personalidades muito interessantes. O Harry é o estereótipo de alívio cômico bobão, a Kala é da menina mais séria e centrada, embora meio irritada, e o vampiro era pra ser aquele estereótipo paquerador de francês. Mas ele é tão descartável durante o filme todo, que até apagaram ele da série que veio depois. Juro, ele praticamente não faz nada o filme todinho. Só que o lado engraçado disso é que eu me surpreendi muito com a forma que o Gummy foi escrito, porque ele tinha tudo pra ser insuportável. Digo, é um personagem de um clipe que mal tinha personalidade realmente. Mas ele é esperto, habilidoso, compreensível e principalmente um carinha muito legal. Ele não fica gritando ou perturbando e realmente tem ideias e planos funcionais. Ele me lembra um pouco Bob Esponja antes da descaracterização. Uma coisa que inclusive um amigo meu pontuou enquanto eu assistia esse filme é que o Harry é caracterizado como nerd, mas ele é bem burro, enquanto o Gummy, que parece que vai ser aquele tipo de personagem meio inocente e lerdo, demonstra várias vezes ter pensamento bem rápido. É quase genial como eles meio que desconstroem o que você imaginaria deles. Mas toda a trama do filme é bem previsível, nível de que a gente conseguiu descobrir o plot dele com nem 10 minutos do filme tendo passado direito. E além disso, ele tem muitas cenas que duram mais do que deveria. Momentos de conversa, como no avião, em que os personagens rodopiam em um mesmo diálogo, sobre como o Harry quer aterrissar o avião, mas o Gummy fica perguntando se ele sabe mesmo pilotar. É bem claro que eles não sabiam muito o que deviam fazer. A maioria das cenas são só essas conversas que não levam a nada, ou cenas de comédia muito bobas. Mas ele é até que relativamente bem ácido em alguns diálogos, principalmente envolvendo as renas. A primeira cena do filme é elas caçoando do Papai Noel de forma bem forte, pra ele não caber nas chaminés, e eles meio que perdem o Noel num jogo de truco, o que me faz pensar de que quando estavam produzindo esse filme, eles não estavam pensando em algo pré-escolar, sabe? Mas geralmente essas coisas não são suficientes pra te manter entretido. O vilão do filme é um alien chamado Alien, que é basicamente encarnado tudo que eu já falei. O plano dele é simples, a personalidade dele é bem genérica, e basicamente não existe um desenvolvimento antes dele realmente surgir. Ele só tá lá em um momento do filme, e aí correm pra contar mais da motivação dele. Mas nem isso é lá muito bem escrito. Tem um momento que, por exemplo, o personagem diz que no planeta deles, eles são considerados ótimos dançarinos, e aí você acha que isso vai se desenrolar em uma baita batalha de dança. Mas quando o Gummy o desafia, ele perde os 2 rounds muito facilmente. Então até esse mínimo grau de personalidade acaba sendo inútil. Tanto que ele só copia o Gummy e no final das contas acaba trapaceando pra vencer. E a forma de vencer ele acaba basicamente sendo o Gummy falando que o que ele tá fazendo é errado e ele dizendo que não fazia ideia disso. E aí logo depois o Gummy tenta impedir uma tentativa de assassinato com uma cocada na cabeça que a Kala ia atacar nele. E aí eles conseguem salvar o Noel. Na real que meio que tudo desse filme só se move por causa do Gummy.
Gummy. Quando eles chegam no Polo Norte, os duendes não estão fazendo brinquedos porque o Papai Noel sumiu. Que já é curioso, já que como o Natal tava perto, você imagina que esses presentes já deviam estar prontos com antecedência, mas enfim. E ele fala, eu vou achar o Noel, então façam brinquedos. Dito e feito. Ele vai atrás das renas, ele vence o Alien com o discurso no Jutsu, e você termina o filme pensando se precisava mesmo de mais personagens. Não que eu sinceramente odeie eles. A única pessoa que eu odeio nesse filme é o otário do Papai Noel. Porque, veja bem, no fim do filme, ao resgatar o Noel, o Gummy vai animado pra casa pensando em que presentes ele poderia ter ganhado. Mas surpreendentemente, ele não ganhou nenhum. E ele fica mega triste com isso. E tipo, ele tem toda a razão. Tanto no original quanto no dublado, o Gummy tem voz de criança e é claramente tratado como uma. Então, ele iria receber presente de uma forma ou outra. Tanto que no início do filme, inicialmente o Papai Noel tá indo pra casa dele pra entregar presentes. Só que aí, após salvar o Papai Noel, a única coisa que ele ganha é uma carta de agradecimento. Sem piada. A Carla até diz no fim que o Gummy só se importava com os presentes e tal, mas meio que não. Embora inicialmente o Gummy demonstre uma visão meio superficial sobre o Natal, na trama ele demonstra mais do que isso. Ele consola os doentes após o sumiço do Papai Noel, genuinamente se importava em procurá-lo e salvá-lo para que o Natal acontecesse, era super compreensível com as idiotices que o Harry fazia, como quase levar as de Vasco aterrissando mal o avião, e mesmo trapaceando, ele salvou o Alien por genuinamente entender que ele não era uma pessoa. O fim confirma que ele e os amigos viajaram por literalmente dias sem dormir para realizar a missão, e no fim, a coisa mais egoísta dele é que ele ia pedir uns presentes pro Noel antes dele vazar. E eu sei que ajudar não é esperar algo em troca, mas não receber algo que ele já ia receber, dá genuinamente pena dele tendo mind break e reparando que não ia ganhar nada, já que no fim, ele ainda é uma criança, sabe? O que de tão ruim tem uma criança que ele ganha presentes? E ele só não fica de mãos abanando porque no início o Papai Noel tinha esquecido do seu saco de presente lá. Não é a melhor das mensagens. E só para não passar batido, é curioso como em teoria todo o elenco principalmente é composto de crianças. Tipo, a narração meio que confirma isso. E o Gummy claramente é feito para ser, embora ele pareça seu tio. Mas além deles não parecerem tanto crianças durante a história como um todo, a Carla claramente não tá vestida como uma criança deveria estar. A animação do filme é bem qualquer coisa também. Digo, eu não esperava muito de um filme de baixo orçamento pra televisão, mas é um feio bem passável pra época. Tem até uma coisa ou outra aqui que mostra que teve nem que seja um pouquinho de carinho no meio. Tipo o Gummy ter um movimento que parece de um ursinho de goma balançando e o carro que ele usa no filme ser o mesmo dos clipes. Embora isso seja provavelmente só para reaproveitar o modelo. Só que os cenários são vazios, tem praticamente zero direção de arte. O filme também tem um lado musical, que é só existente. Algumas músicas são produzidas antes do filme, tipo a própria Eu Sou Gummy Bear, que toca em dado momento, mas tem músicas originais também. Como uma pessoa que viu muitos musicais e principalmente desenhos musicais para criança, eu acho tudo aqui muito passável. Não é bom, mas se você passou pela primeira temporada dublada de My Little Pony, eu te garanto que você sofreu bem mais. Tem um aspecto meio engraçado, tanto no original quanto no dublado, que é eles deram uma voz normal pro personagem, mas ao cantar, ele tem aquela voz original cheia de autotune. É uma decisão muito esquisita, mas faz abrir margem pra uma questão muito mais engraçada, que é esse filme tem uma dublagem com muitos nomes grandes. O Gummy tem a voz do Manolo Rey, o Harry do Felipe Maia, a Carla da Ana Helena Bittencourt, o Vampiro do Espinosa. A distribuidora podia ter mandado isso pra um baita estúdio de fundo de quintal, mas a dublagem toda é bem boa, na verdade, e ajuda muito a passar por todo o filme. Uma questão de adaptação de texto muito curiosa é que durante a cena do avião, o Harry menciona que ele pousa avião desde antes dos irmãos Wright, mas na versão dublada trocaram pelo verdadeiro criador do avião, o Santos Dumont, o que eu acho uma decisão meio engraçada, porque o Felipe Maia ou a direção realmente se importou de mencionar isso, e também porque a única coisa que os irmãos Wright inventaram foi Angry Birds. No todo, é um filme estupidamente inofensivo. Eu não imagino que ninguém foi ver um filme do Gummy Bear com a mínima expectativa, então é só não a coisa mais deplorável e insuportavelmente burra do mundo, e só nisso ele já meio que me ganhou. O maior crime dele é ser um filme muito e extremamente genérico. A trama dele foi feita por milhões de filmes por aí, principalmente pra esse padrão do gênero de Natal. Sempre tem filmes muito lavagem de dinheiro. Parece que quem fez isso realmente tinha algum amor envolvido. Isso não torna um filme bom e muito menos fazer eu achar ele uma pérola esquecida que devia ser procurada e vista por todos. Ou mesmo que você deveria ir atrás de vê-lo, nem de longe. Mas parece um filme que se fosse exibido na TV num dia chato, serviria pra dar uma entretida, principalmente se você visse com um amigo. Eu assisti com o modo mega ironia ligada, e a gente deu boas risadas. Mas enquanto fazia pesquisas pra esse vídeo, eu descobri duas coisas. A primeira é que o novo filme do Gummy Bear tá sendo produzido pra 2026,
Gambara and Friends Operation Cotton Candy. E bom, para responder o que você pode estar pensando, sim, o nome dele não é Gummy Bear originalmente, e também sim, esse filme de 2026 parece estar sendo feito para 2010. No site oficial, ele é descrito como um filme que vai reinventar o gênero de filmes de espionagem, e a trama vai acompanhar o Gummy e seus amigos em uma missão de alto risco para derrotar o Dr. Verde e uma equipe de vilões sinistros que estão empenhados em destruir tudo que é colorido no planeta. E eu acho que meu maior susto foi ler que o diretor teria trabalhado em Nova Cadáver e Fantástico Senhor Raposo, e por um segundo eu pensei que ele era alguém importante na concepção da história desses filmes. Mas ao pesquisar, ele foi só um dos envolvidos no departamento de animação mesmo. Tipo, não diminuindo os animadores, mas da forma que escreveram aqui, eles estão induzindo ao erro. Mas sabe o que de Gummy Bear quase envolveu um famoso? Gummy Bear 3D The Movie, que teria simplesmente John Travolta como dublador do personagem. Ou não? O que acontece é um pouco mais profundo. Em uma matéria do The Guardian, foi relatado que os dois estúdios envolvidos no filme foram fechados por fraude. Basicamente, eles deram a entender ao público que precisavam de dinheiro para a produção do filme, e eles conseguiram arrecadar 3 milhões de euros para a produção dele. Mas após investigações, descobriram que no máximo 11% desses lucros iriam pro filme. E olha que isso é o máximo, tá? Podia ser menos. E para tudo ficar melhor, quando um repórter chamado Andrew Penman foi atrás dos representantes do John Travolta, ele descobriu que nenhum contato tinha sido feito. Ou seja, todo o marketing era voltado para alguém que eles sequer contataram para saber se poderia participar do filme. No fim, ninguém nem sabia se essa bomba estava sendo realizada, e basicamente estavam usando o filme só pra, sem meme nenhum, praticamente roubar o público, já que foi comprovado que esse dinheiro praticamente só foi pras mãos do diretor da empresa e pro sócio dele. A suposta trama da lavagem de dinheiro era que o Gummy Bear e seus amigos iam lutar contra uma invasão alienígena, porque aparentemente eles têm taras em tramas com alienígenas. Mas peraí, um personagem bobão como protagonista, um mais centrado e inteligente, e uma personagem feminina fofa lutando contra aliens. Bem-vindo de volta a Gummy Bear o filme. Brincadeiras à parte, esse vídeo foi um tanto mais simples e pequeno só porque eu genuinamente não queria deixar a data passar em branco, já que desde o início desse canal eu sempre acabo esquecendo ou ficando sem ideia para vídeos de datas comemorativas. Mas genuinamente eu tentei deixar ele o mais divertido e completo possível, por isso eu pesquisei bastante sobre ele e acabei encontrando essas curiosidades, caindo num rabbit hole de lavagem de dinheiro que eu sequer sabia a princípio. Espero que tenham divertido vocês. E Feliz Natal e Feliz Ano Novo a vocês que ajudaram tanto esse canal durante 2025. Muito obrigado!